Bom dia, Daniel. Que Deus abençoe muito você, a Ieda, os meninos. É, como a gente está começando essa parte da preparação do louvor, que eu acho que, acho não, desculpa, que tenho certeza que é tão importante quanto a execução do louvor em si, essa parte do planejamento tem que ser uma parte ser sempre bem pensada, é, bem planejada para a gente, porque se a gente não planejar muito bem, depois a gente tem mais trabalho na hora da execução, entendeu? Então, o ideal é planejar com antecedência. Lá no centro, por exemplo, eu tenho tentado já começar a selecionar as músicas no domingo anterior, quando eu estou escalado, né? Justamente para dar tempo a gente pensar, esse tipo de coisa. É importante saber quem que vai pregar, é importante saber o tema da pregação. Então, eu não sei como é que tá a escala, não estou lembrando. É uma boa ligar para quem é o pregador de domingo, já ver com ele, já alinhar com ele o que que vai ser pregação, o que que ele pretende. E é isso. Aí o que eu queria te mostrar é o seguinte: se eu estiver chovendo molhado, estiver falando coisa que é muito óbvia para você, é só você parar o vídeo, tá? É, para mim não, para mim eu acharia óbvio, mas era uma coisa que eu tinha como aprendizado que eu aprendi desde a época do Ricardo, do Mike, mas que o planejamento do louvor meu mudou um pouco depois daquele congresso que teve o Kant, que veio dois irmãos de fora, porque eles mostraram uma ideia diferente de como planejar o culto e realmente é uma coisa, assim, faz diferença. Então, assim, eu vou te mostrar o que que eu achava antes e o que que eu passei a usar como critério, tá? Então, a primeira coisa, eu fiz aqui um gráfico, que para você que é empresário, inclusive o gráfico, eu acho que até fica mais fácil de você entender, de você visualizar e imaginar. É, aqui eu tenho essas barras laranjas aqui, ó, que são os momentos da, do culto. Aqui seria, por exemplo, a abertura, aqui a ceia, aqui a oferta. Aqui eu fiz um maior porque o tema da mensagem é bem maior que os outros. Mensagem. Isso aqui ó, seria a progressão do tempo do culto, desde o início do culto até o fim do culto. Ok? E aqui ó, é a ideia, uma das ideias erradas que eu tinha. Aqui é muito em relação a ritmo, é, andamento, ritmo, andamento, que mais a gente pensava muito sobre animação, né? A gente pensava, ó, tá animado, música animada, etc. Animação, etc. Então, vamos lá. Como funcionava a minha ideia? Vou copiar isso aqui e colar mais para baixo, que eu vou precisar de fazer um depara. Como funcionava a ideia do culto antes, né? Na minha concepção, como é que era antes? O lápis. Vou fazer bem tosco mesmo, Daniel, só para ficar compreensível. Então você imaginava o início do culto. No início do culto, a congregação normalmente ela está mais calmo, está conversando, veio de uma escola dominical, etc. E aí você coloca músicas. E aí qual que era a indicação? Colocar músicas animadas, mas não tão animadas, porque a igreja ainda está começando o culto. Então o objetivo desse momento é você elevar o ânimo da congregação. Aí tinha abertura, a gente considera que cai um pouquinho, dá uma quebra pequenininha, mas depois a gente recupera. E aí, depois da abertura, a gente vem com cânticos animados, cânticos eh, que, que dá ânimo, né? Então, normalmente, o ânimo da igreja subia. E aí vinha a ceia, né? Aí a gente começava já com cânticos contemplativos,
cânticos um pouco menos animados, mais contemplativos, preparando para a ceia. E assim ficava também na oferta. Depois a gente vinha com cânticos, é, com um cântico de preparação da mensagem, e aí poderia ser um cântico mais animado, de acordo com o que o pregador pedisse, ou um cântico mais contemplativo, também de acordo com o que o pregador dissesse. Aí tinha a mensagem, e no final a gente simplesmente terminava com uma música, ou mais de uma música, nas horas das orações, que tivesse a ver com a mensagem. Isso poderia ser algo mais animado, poderia ser algo mais contemplativo, mais calmo. Aqui também, caso a mensagem fosse mais. Então a gente terminava assim, ó. E o que acontece? Aqui eu errei um pouco a curva, mas o que acontecia normalmente era que a parte mais animada do culto era justamente esta aqui, ó. Mais ou menos ali na segunda ou terceira música daquele louvor ali, logo depois da abertura, antes da ceia, ok? Qual que era a ideia errada que a gente tinha, que eu tinha pelo menos? É porque quando a gente fala de igrejas, a gente não está falando de ritmo, a gente não está falando de música, a gente não está falando de uma apresentação. Não é disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de culto, não é isso que é o objetivo. Quando a gente fala do culto, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando de edificação dos irmãos. Ajudar os irmãos a chegar até Deus. E a coisa mais importante, quando a gente fala de apresentação, nós estamos falando de encorajamento, ok? A função do ministro de louvor não é apresentar, a função do ministro de louvor não é tornar aquele pedaço do culto um pedaço agradável. A função do ministro de louvor não é nem preparar para a mensagem. O louvor, o período de louvor que a gente tem ali antes da mensagem, até chegar na mensagem, ele não é para preparar para a mensagem. A gente pode colocar cânticos que tenham mais a ver com a mensagem, de forma que todo culto ele tenha um sentido, ele tenha uma mensagem. Aí o culto inteiro é uma mensagem. Mas o louvor ele não é para preparar para a mensagem. É claro que se o louvor estiver edificante, se o louvor estiver encorajando os irmãos, eles vão chegar mais abertos para a mensagem. Mas o objetivo não é preparar para a mensagem. A gente tem que lembrar o que? O culto é uma coisa só. Tudo que se faz desde a hora que você inicia 10 horas, 10h15, até você fazer a oração final, aquilo é o culto. A mensagem é culto a Deus, a oferta é culto a Deus, a ceia é culto a Deus, a abertura é culto a Deus, é culto a Deus. E o louvor é culto a Deus. Então tudo faz parte de um culto. Então no final, qual que é o objetivo do louvor? Cultuar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Qual que é o objetivo da mensagem? Cultuar a Deus também, oferta, adoração, ceia, adoração. Tudo isso é adoração a Deus. Entendeu? Era uma ideia que eu tinha incorreta porque eu pensava muito em questão de pedaços do culto. Então, na verdade, agora que eu quis te mostrar, na verdade, o objetivo é o objetivo final do culto. Qual que é? Eu tô de olho, é nisso aqui, ó, é no fim. Eu não estou de olho nos trechos, eu estou de olho no fim. Como é que eu sei que eu terminei um culto e que ele, de certa forma, se fosse falar, deu certo? Se no fim os irmãos saem encorajados a permanecer a semana na presença de Deus. Esse é um culto, entendeu?
Em outras palavras, os irmãos saem edificados. Então a questão não é como está o ritmo ou não. A questão é o quanto eu estou encorajando, o quanto eu estou edificando, o quanto eu estou inspirando os irmãos. E é aí que muda. Por quê? Porque o culto, na verdade, se a gente for analisar, ele precisa do louvor até o final, ele precisa ser uma coisa assim, ó. E aqui, ao invés do ritmo, a gente vai pensar, sabe no quê? A gente vai pensar no encorajamento que a gente está dando para os irmãos. Foi uma coisa que eu aprendi naquele congresso, que a gente tem que preocupar menos a gente tem que preocupar a gente precisa da parte técnica para poder chegar no fim, mas a gente precisa preocupar o objetivo mesmo final é encorajamento. Por que eu estou falando isso? Porque com certeza, então vamos lá, com certeza aqui nesse pedaço aqui, ó, você vai precisar de músicas que encorajam, músicas alegres, músicas que inspiram, né? Então músicas alegres, músicas leves, é, músicas conhecidas, em outras palavras, músicas que a igreja conhece, que a igreja tem naturalidade de cantar. Só que, ao invés de a gente pensar se agora vamos para um momento contemplativo e em preparação para a ceia, né? Não. Se, 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 se você quiser, você pode continuar com músicas alegres aqui, ó. Entendeu? Você pode continuar com músicas alegres aqui, ó, e entrar na ceia alegre, porque a ceia também, ela não é para a gente ficar só contemplando. A ceia é algo alegre na nossa vida, assim, entendeu? Então, se você quiser, você pode manter músicas alegres se quiser. A questão é quais músicas que eu estou encorajando os irmãos. Esse pedaço aqui, inclusive, é um pedaço que você pode usar ele todo para para falar sobre Jesus, sobre salvação, etc. Ok? E aí tem a ceia. O que que vai acontecer? No momento seguinte, no momento seguinte, você fala a congregação está calma. Então não preocupa se a congregação está calma, se está alegre, etc. Se preocupa no quanto você está encorajando também. Então você pega esse momento aqui, ó, e você coloca cânticos também que vão inspirar os irmãos aqui. Aqui, o interesse, a intenção é que o irmão, ele a cada momento do culto, ele se sinta mais encorajado, mais inspirado a poder continuar. E tem a mensagem. A mensagem às vezes pode encorajar, às vezes a mensagem também pode desencorajar irmãos, dependendo do trabalho que o pregador faça. E aí é mais importante ainda você elevar o ânimo, entendeu? A intenção é que no final do culto, quando terminar o culto, a intenção é que os irmãos, a gente termine o culto de forma que os irmãos tenham vontade, que eles tenham vontade de estar de novo no culto. Aí, não, peraí, não ficou legal o que eu falei. Tipo assim, o final dele tem que ser a parte assim que você termina com o irmão mais encorajado, tipo assim, nó, que maravilha que foi hoje eu ter vindo aqui. Que bom que eu vim aqui hoje, entendeu? É, inclusive aqui, ó, nessa parte final aqui, ó, uma coisa que é interessante. Pega uma música para finalizar o culto. Pega uma música daquelas assim que deixa, que empurra a congregação para cima mesmo, entendeu? Vai ter as orações, você pode até colocar uma música lá durante a oração e tal. Eu já vi que sim, normalmente não é todo dia que vai todas as pessoas. Lá no centro sempre tem pessoas, aqui lá no centro tem mais pessoas, né? Lá tem o quê? Uns 300 mesmo por aí. Então, assim, praticamente todo domingo tem pelo menos uns 10 que vão lá orar com o presbitério.
Mas é porque é uma igreja que é maior, a probabilidade de ter mais gente também querendo orar é maior, né? É, mas assim, se não tiver ninguém orando, já emenda uma música assim que você vai deixar a igreja, como se diz, sacudida, entendeu? Então essa aqui é a ideia que eu tinha. Então não é a questão do ritmo do andamento. Você usa o ritmo do andamento para chegar onde você quer. Mas às vezes uma música, por exemplo, aqui, ó, às vezes uma música aqui, ó, que não tem um ritmo tão bom, mas que é mais encorajadora, que tem uma mensagem que uma mensagem melhor, que tem uma mensagem que mexe mais com os irmãos. Às vezes ela surte mais efeito do que se você colocar uma música rápida, entendeu? Então, assim, a gente inicia com músicas alegres, músicas rápidas, conhecidas, para quê? Para a gente colocar a igreja no eixo do louvor. Mas depois disso, aí é o que a gente quer passar para a igreja, o que a gente quer, onde quer que a igreja chegue. Não é onde quer que a gente quer que o louvor chegue, onde quer que, o que tem que ser mais ou menos contemplativo. Não. É você pensar assim, onde eu quero que a igreja chegue, ok? Então não sei se eu falei, se eu chovi numa olhada, etc. Eu queria falar isso com você para ficar mais, para a gente poder entender melhor essa parte do planejamento. Fique com Deus, Daniel. Deus abençoe.